Qual o Brasil que vocês querem? Só um Brasil antipetista? O antipetismo, só ser antipetista já é o suficiente para vocês? Só isso? Qual é a agenda de Brasil que vocês querem? Se amanhã o Lula fala assim, cansei, não quero mais ser presidente, cansei, estou entediado, quero agora só curtir a vida com a Janja. E aí? Qual é a ideia da direita? O que é que a direita quer colocar no papel? Quais são as agendas que nós queremos desenvolver no país? A gente precisa discutir isso. Projeto de país. E eu ia conectar isso, né? Porque a gente termina o vídeo antes falando sobre essa questão do antipetismo. E no vídeo anterior a gente tinha comentado algumas coisinhas da Agenda Verde. Pra gente, aí eu ia começar com esta nota. Que você vê. Haddad critica protecionismo de países ricos e fala em reglobalização sustentável. E eu vou trazer algumas matérias do passado, do presente, né, pra gente falar do futuro, que fala exatamente sobre esses itens. E o Haddad aqui, ele faz alguns acenos e você vê como são as coisas. O que é que se tornou o petismo? E, inclusive, a gente tem que começar a entender o caminho que a direita quer traçar, que é outro ponto que eu venho sempre tentando bater na tecla, que não podemos ficar monotemáticos. Qual é o tema do dia? O tema do dia é, sei lá, a PEC. Então vamos todo mundo falar da PEC. Qual é o tema do dia? Então vamos falar da manifestação. Qual é o tema do dia? CPM do dia 8. Vamos lá. Tem alguns assuntos que a gente também a gente não pode deixar de lado. Então, se a gente tem uma agenda, se a gente sabe qual é o Brasil que a gente quer construir, toda vez que aparecer algum assunto naquele âmbito, fala, opa, isso aqui é complicado, viu? Isso daqui vai prejudicar o Brasil. Isso daqui vai dar poderes para a esquerda impor medidas de controle. Medidas que levam ao autoritarismo que eles tantos almejam. Aí tá falando assim, ó. O Haddad criticou nesta quinta a volta do protecionismo adotado por países de economias avançadas em meio a outros problemas internacionais como conflitos e ascensão de regimes extremistas. Mas não é só sobre isso. A questão do protecionismo está muito mais ligado a uma crise econômica, que deu errado. E alguns países cresceram, talvez possa colocar os regimes extremistas, mas eu não acho que o Haddad considera os comunas, aquele país vermelho, como extremista. Mas durante a pandemia, com as quebras de cadeia logística, o conflito que está lá na Ásia, Taiwan, microprocessadores, então falou, opa, peraí, a gente tem que voltar a se reindustrializar. A gente não sabe do dia de amanhã. E aí começa aqueles conceitos, nearshore, friendshoring, greenshoring, que é a sua distância em relação ao centro produtor dos itens. E o Haddad, não, temos que reglobalizar o planeta de novo. Beleza. O chefe da equipe econômica de Lula também afirmou que o Brasil vai propor uma reglobalização sustentável. Isso onde? Durante a presidência do Brasil do G20. Olha o plano, né? Mas vamos ver onde ele quer chegar. Há diversos fatores sobre os quais não temos controle. Conflitos, tensões geopolíticas, ascensão internacional de forças extremistas, crise do multilateralismo com instituições fundamentais como ONU, Banco Mundial, FMI, funcionando muito aquém do que deveriam. O Haddad quer fortalecer todas as instituições globalistas. Será que isso é aleatório? Crise climática, cada vez mais evidente. Olha a preocupação do Haddad. E a volta do protecionismo dos países ricos. Essas medidas verdes que eles estão nos impondo são medidas protecionistas, porque o mercado deles já está altamente preparado, capacitado para continuar produzindo com esse custo. Pequenininho, mas o Brasil não. Vou ter que implementar 1001 coisas, 1001 auditorias, isso, etc. O custo do Brasil já é gigantesco. Não tem como competir, não tem logística, não tem nada. Então é uma medida protecionista. E o Haddad é um descarado. Porque ele critica o protecionismo, mas está ali batendo pau para a agenda verde. Não estamos numa quadra tranquila da história mundial. Segundo ele, esse momento pode servir para mudanças na configuração internacional, em particular no sistema de governança global. Falou que o Brasil vai propor uma reglobalização que será baseada em aspectos sociais e ambientais. Social, ambiental. Eu vou falar de governança, né? Para ser uma reglobalização ESG. Haddad quer impor a agenda verde no planeta. Olha o que ele diz.
Quando se fala em resolução da dívida, a principal proposta é que as economias avançadas perdoem os débitos dos países mais pobres em troca de investimentos e de alocação em recursos para lidar com questões climáticas e de segurança alimentar. Haddad está invocando um mecanismo defendido há muitos anos, que é utilizar a dívida para você quitar. Você trocar a dívida por questões ambientais. No vídeo de anteontem, que a gente falava do BNDES, essas medidas, como utilizar os bancos para fazer pressão, para impor agenda, e relembra aquele relatório da inteligência brasileira, falando dos anos 80, que ele mostra as ações, ele cita nominalmente o que aconteceu, qual episódio, qual foi a instituição internacional ou agente internacional que agiu para interferir, para atrapalhar o Brasil. É o que a Haddad está defendendo. E quando eu comentei sobre esse assunto, que foi no mês passado, no dossiê CPI 1989, tinha alguns outros assuntos que nos conectam com essa questão da dívida. Nós comentamos sobre o relatório da CPI da Amazônia, por isso que a CPI 1989, o título daquele vídeo. Aí falava, né, estava lendo o relatório da CPI de 1990, portanto, anterior a Rio 92, Jarbas Passarinho denunciando manobras internacionais voltadas a desmoralizar o Brasil, apontando como par internacional destruidor da Amazônia e, por conseguinte, toda a humanidade, quando me deparei com um trecho perturbador. Samuel Benchimol propõe a moratória ecológica. Samuel Benchimol propõe a moratória ecológica. Consiste em fazer os países industrializados, responsáveis pela emissão, a fazerem pagamento de dólares por tonelada para emitir a atmosfera, basicamente um imposto de carbono. A ideia é, com esses recursos, comprar a dívida externa do terceiro mundo. O que a Haddad está defendendo agora é a medida que está aí, tentando ser implementada pelos globalistas, pelo menos registrado na CPI da Amazônia, que encerrou em 1990, começou em 1989. E quem propunha essa ideia, né, uma das pessoas que propunham, era o Samuel Benchimol, a gente comentou, ele é primo, ele é tio-avô do Guilherme Benchimol. Tio-avô do Guilherme Benchimol da XP. Aí, isso daqui tá em quê? No mês de junho, quando falamos sobre a Eleia Amazônica, e aí você viu o que o Haddad falou, no mês de junho, então você vê assim, não só o Samuel Benchimol falou sobre isso, era uma das pessoas, isso comentou na CPI da Amazônia, mas no mês de junho, nós também já tínhamos comentado sobre esse tema. Aqui é a página 293 do Atlas de junho. Tem duas notícias, Aprovada conversão da dívida. Será que é uma nota sobre converter a dívida em ações ambientais do jeito que o Haddad está propondo? Sim. E a outra, ambientalista chegou ao Rio. O que eu escrevi? Como vocês podem ver na matéria do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de maio de 92, a Fundação American Express, em parceria com a The Nature Conservancy, estavam envolvidas na primeira conversão da dívida externa em ações voltadas à preservação do meio ambiente. Vamos dar uma olhada. Tá ali, Aprovada a conversão da dívida. A primeira operação de conversão da dívida externa brasileira para fins ambientais acaba de ser aprovada no valor inicial de 150 mil. Fundação American Express com a The Nature Conservancy. Essa The Nature Conservancy está envolvida em outros escândalos. Está inclusive no relatório da BIM, né, sobre quem estava atrapalhando a construção de Belo Monte, um relatório de 2011 ou 2009. E a outra nota falava sobre o John Sawhill, que era o presidente, né, da The Nature Conservancy, está ali, considerado um dos maiores defensores da política de conversão da dívida externa em projetos de preservação ambiental. O presidente da The Nature Conservancy, John Sawhill, chega ao Brasil para a abertura da Rio 92 e mantém encontros com autoridades brasileiras. A The Nature Conservancy foi a primeira instituição não governamental a conseguir do governo brasileiro autorização para a conversão de parte da dívida em projetos de proteção à natureza. Um projeto gestado no útero do globalismo há mais de 30 anos, eles tentando colocar em prática
O governo Lula agora falou: deixa com a gente. Deixa com a gente. O que mais? Não, acho que não falta mais nada, né? Eu acho que eu espero de coração que as pessoas já tenham entendido qual agenda o Lula tá tentando implementar. O Lula tá de joelhos para a agenda globalista. Aí, o Haddad fala de reglobalizar, temos que reglobalizar isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Tá lá a narrativa dele. Mas o que está acontecendo no planeta? Você viu? O Brasil aproveitará as tendências do comércio internacional? Leia o artigo. No cenário de desglobalização, os conceitos de nearshore, friendshore e powershore aumentam. Os países desenvolvidos estão tomando medidas para proteger as suas economias e procurando novos mercados para suas necessidades. E o que é que a Haddad está procurando? Implementar um projeto globalista. O Haddad não liga para o Brasil. O Lula odeia o Brasil. Odeia o Brasil. Odeia o Brasil, gente. Todo mundo ficava preocupado com a ideia do Foro de São Paulo de criar uma nova União Soviética na América Latina. O Lula está propondo algo pior, algo a nível global, para impor medidas de controle para atrapalhar a tua vida. Mas eu pergunto, por que estas ações concretas que estão sendo tomadas pelo governo Lula, elas não sofrem nenhum tipo de resistência? A oposição sequer está comentando sobre isso. São assuntos que não ganham nenhum tipo de engajamento e todo dia tem algo concreto acontecendo. É preciso revalorizar a globalização. Questionado pela esquerda estatista e pela direita nacionalista, o sistema multilateral do comércio ainda é o melhor caminho para um mundo mais seguro, próspero e sustentável. E quem que defende isso também? O Estadão. É o que eu falei para vocês sobre o antipetismo. O Estadão e o Haddad pensam de forma similar. Tanto que, o que é que eu mostro para vocês no vídeo de ontem? O Estadão, a Folha de São Paulo e a Cruzoé, eles fazem a mesma narrativa, que sempre atacam o mensageiro, e isso é errado, porque você tem que ver a informação, e que existe um padrão, e que tanto esquerda e direita gostam de atacar, sempre atacam as mulheres. Todas as notas falavam isso, e todas as notas falavam que a esquerda está errada, mas o bolsonarismo é muito pior. E aí eu falava, se a direita fosse se unir com qualquer um que é antipetista, então vamos se unir com o Estadão. Né? Vamos todo mundo fazer a assinatura do Estadão, vamos dar dinheiro pro Estadão, porque o Estadão é antipetista. Vamos se unir com a Folha de São Paulo, a depender, se a Folha ainda não aumenta, a Folha ainda não tá no nível antipetista, mas é basicamente isso. Aí, a gente comentou sobre isso também. The Economist. O livro Comércio Global ficou no passado. A Economist, The Economist. Dizem que é a Bíblia dos neoliberais, da esquerda progressista internacional, da turma woke, a turma que defende toda essa agenda SG de controle, estão lá criticando. Ó. Às vezes, em conflitos, revoluções, mudanças fundamentais chegam fazendo estrondo, com mais frequência, porém, elas chegam de mansinho. E é assim a coisa em relação ao que nós estamos chamando de economia patriota, uma ideologia protecionista com altos subsídios e intervenções pesadas administrada por um Estado ambicioso. Cadeias de fornecimento frágeis, crescentes ameaças à segurança nacional, transição energética e a crise no custo de vida têm exigido ações de governos por uma boa razão. Isso daqui, inclusive, é o que está levando a uma guinada à direita em alguns países. São os políticos de direita falando, irmão, temos que pensar no nosso país em primeiro lugar. Quem tem a melhor frase para resumir isso era o Trump, né? Make America Great Again. Estados Unidos. Gente, a administração Trump, não sei se vocês vão lembrar, teve diversas medidas, né, protetivas, para proteger o aço, para proteger os empregos lá no Rust Belt e várias outras coisas. E ele tá errado? Ele tá errado de pensar no povo dele? Por isso que eu tô falando. Se o Lula amanhã desistir de ser presidente, qual é a agenda que a direita quer? Qual o futuro que a direita quer para o Brasil? Vai continuar com a transição energética? Não vai continuar? Se não for continuar, vai fazer o quê? Qual o plano? Qual o plano? Aí, a gente vem por dias de hoje. E essa nota aqui, ela se conecta
diretamente com o vídeo de anteontem, quando eu mostro para vocês que os bancos estão sempre tentando impor uma agenda, não qualquer banco, principalmente os bancos internacionais. No relatório produzido pela inteligência brasileira, no final da década de 80, eles apontavam quais bancos? Tinha lá o FMI, o BID, né, o Banco Mundial. E essa nota fala sobre quê? É preciso investimentos em adaptação para mudanças climáticas de ex-economista do Banco Mundial. Banco Mundial, mais uma vez, tentando impor a agenda. Desde os anos 80 se fala nisso. Cornelius Fleischacker afirma que o Brasil não pode mais ter um crescimento baseado em destruição de recursos naturais e precisa corrigir distorções para ampliar a inclusão social e a produtividade. Não vou nem ler o texto ainda. Só isso, ó. O Brasil não pode mais crescer destruindo a mãe Gaia. Será que parece com essa nota de 1972? New York Times diz que o Brasil não pode ser importador de poluição. O New York Times, o editorial, disse ontem que a exemplo norte-americano de industrialização não justifica a posição de certas autoridades brasileiras que desejam transformar seu país no importador de poluição do meio ambiente. O jornal se refere a uma declaração do senhor João Paulo dos Reis Veloso, ministro do Planejamento, que desejava o apoio do Japão para o projeto de uma fábrica de papel, porque o Brasil tem muito lugar para poluir, eles não. Ontem mesmo, o embaixador Araújo Castro rebateu os reparos feitos pelo The New York Times, dizendo, entre outras coisas, que 2/3 da humanidade estão muito mais ameaçadas pela fome e pela pobreza que pela poluição que afeta os países industrializados. Hoje, o Banco Mundial não quer ver o Brasil crescer porque tem que proteger a mãe natureza. Aqui era o mesmo esquema, só que em vez de falar mãe natureza, falava de poluição. Imagina o Brasil de 1972. Tu acha que construir uma fábrica de papel, uma, é motivo suficiente para o maior jornal do... Eu acho que é o maior jornal do planeta, o The New York Times, pelo menos de fama. Acho que não tem nenhum jornal mais famoso do que ele. O jornal mais famoso do planeta escreveu um editorial que, em nome do jornal, atacando a possibilidade do Brasil se desenvolver. Gente, as coisas não mudam. Só que agora você tem um governo que está avançando com essa agenda de destruição nacional. Estão destruindo o Brasil sem resistência nenhuma. Brasil define responsabilidade sobre poluição. Essa nota também é de 72. Aqui era o nosso ministro, o Costa Cavalcante, que foi para Estocolmo 72, reunião da ONU, e peitou a turma e falou: ó, irmão, não vem com esse papo no Brasil, não. Não vem com esse papo. Aqui não. Vocês estão destruindo o planeta. Vocês estão cheios de indústria, muita poluição. Brasil não. Vocês não vão impedir o Brasil de se desenvolver. Tá, Léo? Senhor Costa Cavalcante aproveitou para explicar que o Brasil não tem problemas de poluição como ela é encarada no mundo e fez uma exposição breve das atividades do governo em vários setores. Na época que nós tínhamos pessoas preocupadas com o Brasil, tipo o governo Bolsonaro, que Bolsonaro ia falar: ó, cara, o que está acontecendo é isso. E outra coisa, a Amazônia é nossa, viu? Um discurso soberanista, um discurso patriótico, que não tem. Não tem. O que você tem são pessoas como Haddad, que estão atacando a nação. Aí vamos voltar para a nota. Não, desculpa. Na mesma linha, antes de voltar para a nota, de agosto deste ano, mas segue na mesma linha. The Economist, mais uma vez. Como a América Latina poderia se tornar superpotência das commodities? A nota falava que a gente estava agora num momento muito oportuno de transição energética e que o Brasil, que o Chile tem que pegar o seu lítio cru, né, bem baratinho, vende baratinho para os europeus, para os americanos, até para os comunas. O Brasil tem que vender, vende baratinho, eles colocarem valor agregado, fazer bateria, carro elétrico, aí vende o carro elétrico de volta pro brasileiro. O brasileiro tá pobre e eles ricos. Tanto que a nota fala o seguinte, ó: e os governos devem gastar o seu dinheiro com sabedoria
Enquanto os preços estão altos, deveriam guardar parte dos lucros em fundos de emergência, aos que possam recorrer para apoiar seus orçamentos quando vier os tempos difíceis, para pagar dívida. O dinheiro que vocês ganharem, guarde para quando vir um colapso, vocês pagarem juros. Vocês pagarem juros para a gente. Em vez de torrar dinheiro, tentando construir fábricas de bateria de ponta do zero, os governos deveriam investir no básico para permitir o surgimento de novas indústrias. Educação, saúde, infraestrutura e pesquisa. Vocês não devem se industrializar, né? É o que o cara diz. O Brasil não pode crescer baseado em destruição. Não. Pega o lítio, dá pra gente a preço de banana e tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é que o Brasil não avance. Aí o economista do Banco Mundial, ele fez um estudo sobre o Brasil e a nota é engraçada. O Brasil precisará investir o mais rapidamente possível em políticas de mitigação de efeitos, mudança do clima. Irmão, no Brasil não tem esgoto. As pessoas não têm esgoto em casa e o cara tá... Tudo bem. Cornélios participou da equipe que elaborou o relatório O Brasil do Futuro, rumo à produtividade, inclusão e sustentabilidade. Pessoas que sequer são brasileiras estão criando uma agenda para impor no Brasil, gente. Ele criou um relatório. O Brasil do futuro. Ele quer construir o Brasil do futuro. É aquela história. Na política não tem vácuo. Se a direita não tem uma agenda, tem quem tem. Tem quem tenha uma agenda. E eu acho que essa agenda do Cornélios, né? Pode chamar de corno? De abreviação? Não, Cornélio. Não, vou dar no respeito. Respeito porque eu tô com raiva dele. O estudo faz um exercício de longo prazo com o Brasil, né? Como o Brasil pode chegar daqui a 20 anos, se aproveitando um ciclo virtuoso que precisa ser consolidado agora. Eu gravei essa palavra círculo virtuoso, que vai fazer sentido ali na frente. Aí tem duas perguntas que eu quero mostrar para vocês, ó. Como se vê o movimento do governo pela Agenda Verde? Eu vejo de forma muito positiva, é fundamental e acho que todo mundo reconhece isso. Tá todo mundo vendo o que eu tá fazendo. Mas acho que o mundo é mais o Brasil na questão do clima com a Amazônia, né? Então, Amazônia. E ele fala assim, o que é que motivou esse estudo? Por que o Banco Mundial fez um estudo sobre o Brasil? E olha que resposta engraçadinha. Esse estudo está sendo preparado há mais ou menos 4 anos. Começamos em 2019. Ou seja, o plano deu errado. Chegou no poder um patriota, um soberanista, Jair Messias Bolsonaro, e a agenda deles foi pro buraco. Então só temos que fazer alguma coisa. E eles começaram a construir a agenda para amadurecer, para no dia que tiver oportunidade tentar colocar... Porque com o Bolsonaro não vai avançar. Houve vários pontos de motivação. O Brasil tinha passado por anos bastante difíceis, então a ideia era olhar de forma um pouco mais profunda, ver todos esses desafios estruturais. O que é que aconteceu? O que é que Bolsonaro fez para salvar o Brasil nos últimos 4 anos que a gente precisa desfazer? É basicamente isso. Basicamente isso, ó. Dentro dele a gente deu bastante legados históricos. Deus está vendo, né? Tudo que aconteceu no Brasil, quem sabe nos últimos 100 anos, para ver como é que a gente pode trabalhar e dessa vez a gente vencer, colocar o Brasil de joelhos para nunca mais se levantar. Aí, nesse âmbito, vem a história do Dirceu. Saiu no Metrópolis, né? Disponibilizado no vídeo e tudo mais. Dirceu faz críticas ao governo, ao PT e prevê tranco da direita, que foi o principal ponto que gerou a maior reverberação. As pessoas estão preocupadas só com a fala do aspecto eleitoral do Dirceu, só que falou muito mais coisas. E você vê, ó. José Dirceu está incomodado com a falta de mobilização e organização do partido. Em um encontro da corrente Avante, uma das alas minoritárias e mais à esquerda da legenda, Dirceu externou críticas ao que tem visto como pontos fracos da sigla e também do governo Lula. Veja parte do discurso em vídeo abaixo. O ex-ministro repreendeu a falta de mobilização do PT para bater mais firme na política de juros do Banco Central e o Dirceu quer mais empenho dos petistas na defesa das pautas ambientais. O Dirceu sabe, ó, o que a esquerda quer é controle. Gente, por que o Maduro está no poder até hoje? Porque o Maduro tem o controle do país.
Por que Fidel Castro ficou no poder por tanto tempo? Porque ele controlava o país. Por que o Ortega está no poder até hoje na Nicarágua? Porque ele tem um controle do país. É controle através da Agenda Verde. Ele já viu, já entendeu. Ainda criticou o adiamento da eleição, Comando Nacional do PT, de 23 para 2025, classificou as tradicionais manifestações do 1º de maio como um fracasso e lembrou o bom desempenho da direita nas eleições dos conselhos tutelares. Abre aspas. Não sei qual é o problema. Tem medo da militância, do debate, da discussão, da mobilização da militância? Perguntou. Onde se discute isso? Ou não é para discutir fazer de conta que está tudo bem? Ou não se pode discutir mais? Às vezes fica com a sensação de que você começa a discutir um pouco e fica inconveniente, indesejável. Isso daqui ele fala, eu não vou dar play no vídeo porque são 5 minutos. Eu vou mostrar só o final do vídeo. Só que ele fala isso no contexto do debate interno. Para a turma que fala, não dividam a direita. Temos que nos unir. Vocês já viram a esquerda brigando entre si? O Dirceu tá criticando quem tem esse comportamento. Ó, tem que discutir. Tem que ver qual é a agenda. Tem que ver quais são os problemas que tá acontecendo e falar, ó, vamos resolver. É dessa forma. Ou vocês acham, gente, que alguém de direita vai votar no PT porque alguém chegou na conclusão que, poxa, a gente precisa desenhar uma agenda melhor. Ah, vou votar no PT agora. Pelo amor de Deus, né? Em seu discurso de pouco mais de 15 minutos, o Dirceu pregou que o PT adote uma perspectiva de médio prazo de 12 anos. O cara tá pensando lá na frente. 12 anos. 12 anos. Na maior parte do tempo, a turma tá pensando em como eleger vereador para 2024 para fazer base para 2026. Para estar com a bancada maior e ter mais fundo partidário. Esses são os políticos profissionais. Não a turma da direita. A turma da direita pensa. Pode não ter um plano, mas a turma da direita tá pensando. Tá pensando no Brasil. Tô falando dos políticos profissionais, né? E às vezes tentam tirar proveito de algumas situações. Só que o Dirceu também falou de uma coisa muito intrigante. Muito intrigante. E que me faz passar pano pro Jair Bolsonaro. Se liga. A Tsuki, ela colocou o recorte no Twitter. Ela até comenta, ela fala assim, ó. Sabendo que daria repercussão e alimentando o espírito fla-flu, a imprensa deu ênfase na fala do Dirceu. A direita vai nos dar um tranco. De um lado, a direita comemorou, do outro lado, a esquerda pirou. Mas o seu discurso vai muito além disso. A pauta verde está entre as suas prioridades, junto com a reorganização industrial que o Brasil precisa fazer. E seguido nessa linha, Dirceu puxa o nacionalismo como se fosse uma das pautas que a direita ainda poderia tomar para si. Vocês entendem o recado que ele está dando? Vamos ouvir o Dirceu. Apenas um retornismo que é importante, a questão popular, que nós queremos mudar o Brasil. E o Brasil é um país único, que tem a oportunidade de uma janela única no mundo hoje. Por causa de todas as mudanças que estão acontecendo. Tudo que vocês estão ouvindo, a questão da transição energética, da transição ambiental. Então, uma coisa importante, eu ouvi o deputado do Sul lá no negócio, nós temos que ser nacionalistas, nós não podemos depender do Chile de Taiwan, não podemos depender dos fertilizantes da Rússia, não podemos depender dos IPAs, né, da indústria farmacêutica da Índia e da China, porque realmente isso é uma guerra entre a Índia e o Paquistão para a indústria farmacêutica brasileira. E se a Rússia parar de mandar fertilizante para o Brasil, a agricultura não nossa parte. Então, essa questão da reorganização industrial do Brasil não é uma questão só nossa da esquerda. A direita daqui a pouco vai levantar essa pauta. Como agora a direita está falando que precisa capitalizar o BNDES e os bancos públicos. Porque eles estão numa situação que esse juro, eles não têm capital de giro, não têm condições de construir armazéns, têm que vender a produção agrícola barata para as frentes internacionais. Então tem uma realidade no país, a gente precisa discutir, debater. E eu não quero entrar na questão da avaliação do governo. Esse teria que fazer uma conversa, que é um problema também. Aí ele fala, né? Vou falar do governo. O governo é uma conversa, né, portas fechadas. Não vai falar do Lula. Só que veja, o Dirceu, ele não tá preocupado em avançar com a economia brasileira, reindustrializar, não. A preocupação do Dirceu é o quê? Cara, a população quer
ver isso. Os ares no planeta estão mostrando isso. É as notas que a gente comentou. Tá desglobalizando. As pessoas vêm e se perguntam, pô, peraí, por que a Itália tá pensando nela? Por que os Estados Unidos estão pensando nele? Por que países na Europa que estão indo para a direita estão pensando nele? Mas no Brasil, o Lula é um vassalo. No Brasil, o Lula está destruindo nossos empregos. No Brasil, o Lula só está tomando medidas para favorecer os banqueiros. Então, de se eu estar preocupado com isso, falar, a gente tem que pegar essas agendas. A gente tem que pegar essas agendas. Você vê que Bolsonaro, cara, ele foi lá para resolver a situação do fertilizante. A gente comenta até hoje. Até hoje a gente comenta sobre isso. E naquele tempo que Bolsonaro foi resolver a questão do fertilizante, voltou para o debate público a PL 191/2020, que era para rever a questão do Código de Mineração, para o Brasil se tornar autossuficiente em fertilizantes. Então, quando disse eu falar, a direita pode pegar esse discurso. Não, esse discurso é da direita. Esse discurso é o discurso do Bolsonaro. Que você está tentando trazer para ele. Por quê? Porque dá voto. Porque é um movimento que está acontecendo ao redor do planeta. Então, eles têm que, pelo menos, ir para ficar em cima. Para falar que o discurso é deles. Ainda que a coisa não vá para lugar nenhum, pelo menos tem um discurso, que esse discurso traz voto. Aí você vê, em termos práticos. Isso agora, no dia 24. Tereza Cristina quer acionar CNJ e CNMP por extração de potássio. Na região de Autazes. Ex-ministra da Fazenda de Bolsonaro. E para que ela quer ter potássio? Fertilizante. Para não depender da Rússia. Eu acho que essa é a agenda que Bolsonaro já defendia. E essa é a preocupação de ser, ele quer tomar essa agenda. Mas quantas vezes a gente discute sobre isso? Quantas vezes sequer esse assunto entra no debate? Sabe, falar assim, poxa, desde o início do ano tem alguém que falou, não, vamos aqui dividir. Temos uma bancada de não sei quantos deputados, não sei quantos senadores. Vamos aqui, ó, cada um, vamos partilhar. Então, bolo grande. Ó, deputado, você tem equipe nos assessores. Você tem facilidade na segurança pública. Então, você vai para segurança pública. Você é delegado. Você, fulano, é jurista. Não, isso aqui. Pô, você foi eleito com voto do agro. Pô, cara, vai nessa comissão aí de Minas, junto isso daí, porque pô, às vezes você não tem um conhecimento, mas a tua base eleitoral, você deve ter contato com pessoas que podem te ajudar nisso. Divide o bolo. Toca uma agenda. Tereza Cristina defendeu nesta semana que o CNJ e CNMP sejam acionados sobre um suposto ativismo judicial contra a extração de potássio em Autazes, no Amazonas. Toda essa confusão, e a gente tem que ser claro, está na mão de uma única pessoa, essa pessoa que não quer o empreendimento. Então eu acho que nós temos que ir no CNJ, temos que chamar o CNJ, o CNMP aqui, conversar sobre assuntos específicos e outros mais que nós temos no Brasil. Nós precisamos cobrar. Afinal de contas, nas sabatinas que a gente faz, a gente conversa com todos, mas a gente precisa mostrar a eles o que acontece, o que o nosso país, o que o povo brasileiro perde com esse ativismo. Defesa do país, do povo. Essa agenda aqui não é só pontos positivos. Deve ser por isso que até ela é mista de Bolsonaro. Não é perfeito, né? Ela, pô, deixa eu voltar a favor do mercado de carbono. Eu vou lembrar isso por resto de 2 dias. Mas tudo bem. Aí você vê. Qual é a preocupação da esquerda? Controle! Parar edita decreto para tentar rastrear todo o gado até 2026. Isso é para se adequar às normas europeias que imporam isso no Brasil através da due diligence. Mas ele vai falar que é para coibir crimes. Tá ali, ó. Parar editando na segunda um decreto para tentar o rastreamento individual de todo o gado do estado até 2026. Qual o custo disso? Qual o custo disso? Será criado o Sistema Oficial de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará. Uma nova autarquia, novas leis, novos cargos, novos fiscais, quem sabe uma nova indústria da multa e de perseguição. É o Debarbalho. É o Debarbalho. Aliado do Lula. Que o irmão é ministro das cidades. A direita quer ver o Brasil avançar, promover o patriotismo, promover a economia. A esquerda quer controle. Controle. Controle.
Governo Lula não pode usar o mercado de carbono como política arrecadatória. Essa foi de ontem. Se a turma já tá falando que não pode, é porque eles já sabem que o Lula vai fazer. O governo Lula tem pressa para aprovar o plano de regulamentação do mercado de carbono, mas a incerteza sobre o destino dos recursos que serão arrecadados gera preocupação entre deputados e provocou manifestação da Associação Brasileira de Bioinovação. O presidente executivo da ABBI, Thiago Falda, afirma que o mercado de carbono não pode virar uma política arrecadatória do governo federal. Em entrevista à coluna do Estadão e ao broadcast político, ele propõe a criação de um fundo para gerir os recursos arrecadados com a regulação das emissões. Aí se liga. No projeto, não fica claro que o foco realmente é a descarbonização? O foco do projeto de lei é sim a descarbonização, mas não está claro da forma como ele veio do Senado, qual é o destino das outorgas onerosas. Provavelmente, da forma como está hoje, no texto que veio do Senado, iria para a União, para o Lula. E aí se perde. O ideal é que esse recurso seja carimbado, direcionado exclusivamente para contribuir para a descarbonização. É criar um fundo, olha só. Quem paga o carbono ganha um fundo que vai voltar para ele mesmo. É basicamente isso, como linha de crédito. Dessa forma, a gente não vai tirar a competitividade industrial e vai incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para cumprir o objetivo do projeto. Seria formado um fundo? A nossa posição é essa. O que a BBI propôs é realmente criar um fundo com essas outorgas, com esse recurso arrecadado para financiar o desenvolvimento de tecnologias e implementação dessas tecnologias pelos setores regulados. Daí você gera um... Eu não grifei. Ciclo virtuoso. Achei muito interessante. Sabe, uma matéria sobre o mercado de carbono, o cara preocupado com gerar um ciclo virtuoso. E o economista do Banco Mundial, que a gente acabou de ver, também falando de ciclo virtuoso. Sei. Achei uma expressão... No Brasil não tem coincidência, né? No Brasil não tem. Mas beleza. Eu estou arrecadando, desenvolvendo e implementando. Se não for assim, a gente corre sério risco de perder competitividade. Aí ela fala, por quê? Por que o Brasil vai perder competitividade com o mercado de carbono do Lula? E os senadores votaram a favor, por unanimidade. Porque vai estar onerando os setores. Um novo custo. Você cria na prática uma taxa adicional. Aumenta o custo de produção e não tem uma contrapartida para investir na redução de emissões. Você tá entendendo, gente? Eles vão quebrar o Brasil. Lula tá quebrando o Brasil. Para vender para quem as empresas? Eu não sei. Mas para quem tiver dinheiro para comprar. Ou não, né? Só vai repassar o custo para você pagar. A taxa adicional é você, o trouxa, que vai pagar. E o mercado de carbono passou sem nenhuma resistência. E por isso que eu fiquei maluco. Porque é um assunto que eu tô falando desde o dia 2 de janeiro, quando a Marina anunciou em matéria da Veja. Todo mês a gente falou do mercado de carbono. Não teve uma resistência. Não teve um senador que falou isso é errado. Não. Foi unanimidade. Todos os votos a favor. Todos. Porque às vezes a direita é monotemática. E agora isso vai prejudicar a vida de todos os brasileiros. Isso pode destruir com a economia nacional. As condições de competitividade são bem distintas também. Ele fala em comparação com a Europa, por exemplo, são bem distintas. A gente não está no mesmo nível de competitividade. A gente tem um custo de operação muito maior. O custo do Brasil como um todo. E agora, além do custo que já existe... Você tem a reforma tributária, daquele jeito, com IVA gigantesco, o caos tributário está sendo criado e uma taxa extra. Prepara o teu bolso. Prepara o bolso. Mas não teve nenhum tipo de resistência. O projeto agora está indo para a Câmara. Será que na Câmara vai ter algum tipo de resistência? Eu torço que sim. Essa política... é uma grande oportunidade para o desenvolvimento tecnológico, porque vai forçar as empresas a modernizar seu modo de produção. Forçar. Olha a palavra. Forçar. Ou você gasta dinheiro e muda, ou você está fora. Está forçando mudanças. E esse custo, gente, ninguém vai assumir. Alguém vai ter que tirar do bolso e não vai ser o dono dessas empresas. Existe uma preocupação que o governo transforme toda essa política
é algo que sirva somente para engordar os cofres? Exato. Ela tem que cumprir o caráter de descarbonizar e não arrecadar. Ele está falando isso de forma contrária, mas não acho que ele está do lado, não. Ele só quer que o dinheiro, ao invés de ir para o Lula gastar, né, a União ver como é que vai gastar, que se crie um fundo para financiar quem está pagando e gerar um ciclo virtuoso. Ou seja, o cara vai ter uma taxa lá de desenvolvimento, você impõe uma nova taxa que é uma taxa que todo mundo vai pagar, mas só quem vai ter acesso, né, a esses fundos são os amigos do rei. Você penaliza todo mundo e só bonifica os amigos do rei. Porque o que está acontecendo agora é você só penaliza todos. E ninguém tem benefício. Ele quer que penalize todos e dê benefício para alguns. Eu sou a favor que não penalize ninguém. E que o Brasil continue se desenvolvendo. E veja como isso daqui é a mesma história do Banco Mundial. O Brasil não pode se desenvolver destruindo o meio ambiente. Não, meu Deus, a mãe Gaia! Tá poluindo demais! É moratória ecológica do Samuel Benchimol, não, botar com imposto de emissão de carbono. É isso, gente. Tá avançando no governo Lula. Mas a turma ainda tá presa. O comunismo Folha de São Paulo, beleza. O Lula gosta dos comunas. O Lula gosta do Folha de São Paulo. O Lula adora a Venezuela, adora o Maduro, tá trabalhando para ajudar. Mas o Lula é mais complexo do que isso. Ele é tudo isso e mais toda essa agenda de controle que tá vindo para dificultar a tua vida. Ai. Vai ficar longo se eu comentar isso daqui. Mas a gente comenta amanhã. Mas só manchete, ó. Falta de incentivo tributário é o principal entrave para a descarbonização das indústrias. Precisamos ter, né? Incentivo. É a mesma coisa que a BBI quer. Conventes da ESG nas transações tributárias. Seguindo o exemplo do BNDES, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional passa a considerar cláusulas ESG nas transações tributárias. Pedi e obtereis. E conecta com o BNDES, que eu estava vendo o vídeo de ontem. Mas a gente vai entrar com detalhes amanhã. A gente comenta sobre isso. Isso dá para comentar hoje. Para a gente encerrar o vídeo aqui. Alguém escreveu na cartolina. 1960. O petróleo vai acabar em 10 anos. 1970. Outra era glacial em 10 anos. Em 80. Chuva ácida vai destruir as colheitas em 10 anos. Em 1990. Camada de ozônio vai desaparecer. Anos 2000. As calotas polares vão derreter em 10 anos. Nada aconteceu. Mas tudo isso resultou em mais impostos. E a gente comenta sobre isso. Tem uma da BBC Brasil e uma coisa que envolve também a agenda do Lula. Mas você consegue ver como... Assim, eu fico me perguntando, eu falo, cara, será que eu consigo mostrar para as pessoas os problemas que a gente tem? Que um problema é muito maior do que as pessoas estão imaginando. E que está avançando a passos largos, sem resistência. Não tem. Não é que teve oposição, a gente perder é normal. Perder faz parte. Mas para você perder, você tem que tentar derrotar. Mas nem isso aconteceu, pessoal. Nem isso aconteceu. Falo de coração. Olhem, isto vai impactar a vida de vocês. Medida de controle. Tratada como uma agenda prioritária pelo José Disseu. E que o Haddad está implementando com todo o apoio internacional. E é isso. Vote em mim para derrotar os petistas no IBEST. Hoje é o último dia, eu acho. Acho que amanhã, não sei se encerra amanhã, né? Hoje é o último dia, amanhã é o último dia e etc. Mas enfim. Se não votou ainda, vote. Meu derrotar o petismo. É um prêmio na vida, que eu nunca ganhei nada. E se gosta do meu trabalho, passar no meu canal. Então valeu. Tem um pin na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde contaremos toda essa história. Se lá na frente tudo der errado, a gente pelo menos entender porque deu errado. E não ter que recomendar. Mas por que tá tudo dando errado? Cara, vamos entender porque deu errado. Tá aqui registrado. Kimpaim.com.br. Compartilhe esse vídeo. Peço de coração. Só tenho vocês para compartilhar. Espero ver vocês amanhã de novo. Quarto dossiê seguido. Isso nunca aconteceu na vida. Não é proposital mesmo. Porque vai sair surgindo assuntos e notícias. E é isso. Vamos observar o Brasil. Não vamos ser monotemáticos. Não precisa abrir mão de nada. Mas tem que olhar de forma um pouco mais ampla outras coisas que acontecem no Brasil. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.